Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um Falando Asneira com o seu amigo Clint, o burro, trazendo mais sabedoria e curiosidade para vocês. No vídeo de hoje vamos fazer um resumo, uma análise do livro, a história mais velha do mundo, a Epopeia de Gilgamesh. Primeiramente, como eu falei, é resumo, não se compara com a leitura da obra na íntegra. Afinal, o que é relevante para mim pode não ser relevante para você e vice-versa. E segundo recado, a asneira é só o ato do burro que vos fala, não o conteúdo. Lembre-se, o importante é a mensagem, não o mensageiro. Então, voltando, qual é a história mais velha do mundo, Clint? A Bíblia? A Ilíada de Homero? Não, se trata da epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, cujo autor é desconhecido. É um antigo poema épico da Mesopotâmia, na região do Oriente Médio, entre o rio Tigre e Eufrates. Uma das primeiras obras conhecidas da literatura mundial. Acredita-se que sua origem seja diversas lendas e poemas sumérios sobre o mitológico deus-herói Gilgamesh, que foi reunido e compilado no século 7 a.C. pelo rei Assurbanipal. Recebeu originalmente o título de Shah Nakba Imuru, traduzido como Aquele que Viu o Abismo, ou a tradução mais recente, elaborada pelo professor Jacinto Lins Brandão, Aquele que o Abismo Viu, a Epopeia de Gilgamesh. Seu registro mais completo provém da tábua de argila escrita em língua acadiana, como eu falei, no século 7 ou 8 a.C., pertencente ao rei Assurbanipal. Estava na sua biblioteca, mas os relatos referem-se a uma história que tenha acontecido 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, 4.000 anos atrás, sendo assim o mais antigo texto literário conhecido, e também seria o equivalente mesopotâmico à história de Noé, porque menciona o dilúvio. A primeira tradução moderna foi realizada em 1660 pelo estudioso inglês George Smith. Então vamos lá, a história narra o efeito de Gilgamesh, que seria o rei de Uruk, suas aventuras e sua busca pela imortalidade. Gilgamesh aparece na lista de reis sumérios, tendo reinado por 126 anos, de 2.800 a 2.500 a.C., Como eu falei, somado com os 2.000 anos que nós vivemos depois de Cristo, daria aí 4.000, 4.500 anos. Ele era o rei supremo e juiz dos Anunnakis, sendo 2/3 Deus e 1/3 homem, pois sua mãe era uma deusa e seu pai um mortal. Existem interpretações de que Gilgamesh, que viveu na sociedade pré-diluviana, seria, ou ali, logo pós-dilúvio, seria um Nephilim. O livro de Enoque relata os anjos caídos, chamados de sentinelas, que tomavam as mulheres por esposas e geralmente que essas geravam gigantes chamados Nephilims. Esses são descritos como gigantes, guerreiros corajosos e cruéis contra a humanidade, que se voltaram contra os próprios seres humanos, como fala. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens da fama. Gênesis, capítulo 6, versículo 4, aí, falando dos Nephilims. Capítulo 1 da obra, entrando propriamente na obra da Epopeia de Gilgamesh. Capítulo 1, a chegada de Enkidu. Gilgamesh percorreu o mundo e não achava quem pudesse se opor a ele. Ele era o senhor supremo de Uruk, essa região da Mesopotâmia, sendo apresentado como um rei despótico, cruel e arrogante. Abre aspas. Gilgamesh não conhecia limites. Não há pai a quem tenha sobrado um filho, pois Gilgamesh levava todos, até mesmo as crianças. Fecha aspas. Sua luxúria não poupava uma só virgem para o seu amado, nem a filha do guerreiro, nem a mulher do nobre. Ou seja, ele passava o rodo em todo mundo. Ou seja, ele se apoderava das crianças, dos filhos dos reis e se deitava com todas as mulheres do reino, se encaixando bem naquela descrição cruel dos Nephilims. Então o povo de Uruk roga aos deuses para que deem um basta nessa situação. O deus supremo seria Anu, o pai dos deuses, e rogam para Aruru, que é a deusa da criação, abre aspas, vós o fizeste, ó Aruru, criais agora um outro igual que seja tão apreciado com ele, parecido com ele quanto o seu próprio reflexo, fecha aspas. A deusa Aruru, então, concebe na sua mente uma imagem cuja essência era a mesma de Anu, o deus do firmamento, exatamente igual ao Senhor Deus fez em Gênesis capítulo 1, versículo 26,
E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança conforme, né, a nossa semelhança. Tá? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ela mergulhou Aruro, né, mergulhou as mãos na água e tomou um pedaço de barro, e assim foi criado o Enkidu. Novamente, igual Gênesis, capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Enkidu tinha o corpo coberto de pelos emaranhados, era inocente a respeito do homem e nada conhecido do cultivo da terra. Seria o protótipo do bom selvagem, um homem inocente, que não conhece as malícias da vida em sociedade. Ele vivia e comia junto com os animais na natureza selvagem. Né? Igual Gênesis, de novo, Gênesis 1, capítulo 1, versículo 28. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move à terra. Os caçadores que iam até a floresta avistaram então esse homem diferente de todos, cheio de pelos, e que desarmava suas armadilhas, né? E vagueava, comia junto com os animais selvagens. Os caçadores então foram até a presença de Gilgamesh ver o que poderia ser feito. Gilgamesh disse, abre aspas, caçador, volta e leva contigo uma rameira, né, uma meretriz, uma filha do prazer. Ele a tomará em seus braços e os animais da selva certamente passarão a repudiá-lo. Fecha aspas. A mulher e o caçador então foram até o encontro de Enkidu. Lá, após 3 dias aguardando, Enkidu toma a mulher, né, a despiu, e eles ficaram por 6 dias e 7 noites deitados. Depois disso, Enkidu voltou para o seu lar nas colinas e os animais selvagens fugiam deles, já não mais o reconheciam. Ele perdeu a sua força, a sua agilidade e também a sua imortalidade. E somente os pensamentos de homem ocupavam agora o seu coração, seriam os desejos carnais, né, pessoas. Traçando novamente um paralelo com Gênesis, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morreis, né? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que um dia em que vocês comerem, né, vão abrir os seus olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Então ambos foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis, né, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Do suor do teu rosto comerás o pão, até que tornarás a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó e em pó te retornarás. E havendo lançado o homem para fora do paraíso, pôs querubins no jardim do Éden, com espadas flamejantes para guardar a árvore do caminho da vida. Gênesis capítulo 3, 19 e 24. Da mesma maneira, o épico de Gilgamesh, Gênesis, conta sobre a tentação, né, trazida para o homem pela mulher que levou o homem, então até puro e inocente, a se deitar e deleitar com os prazeres da carne e perder a sua inocência. Então os olhos, né, como eu falei, os olhos foram abertos e reconheceram que estavam nus, tiveram vergonha, né? Gênesis 3, 7. Adão e Eva tiveram vergonha após comer o fruto da árvore do bem e do mal. Enkidu, após provar desse fruto, também perde a inocência, ou seja, passa a ter vergonha, passa a ter noção do que é bom e do que é ruim, exatamente igual a Gênesis, só com palavras diferentes. E da mesma maneira a mulher diz para Gilgamesh, Enkidu, e agora que se tornaste semelhante a um Deus, fecha aspas, ou seja, do mesmo jeito que a serpente falou para a antiga serpente que se chama Satanás, falou para Eva, para ela comer a fruta, né, da árvore do bem e do mal, porque ela seria igual a Deus, né, igualzinho. A serpente é mais, abre aspas, a serpente é mais astuta de todas as criaturas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse para não comereis, não tocareis. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes da fruta, né, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Né? Novamente, Gênesis 3, versículos de 1 a 15. Ou seja, é igualzinho, só muda as palavras, né? E quem disse. Mas o contexto, né, a mensagem é a mesma. Só mudou o mensageiro.
E esse é o pecado original, pessoas. O arquetipo narcisista do homem, se colocando no centro de tudo, querendo ser igual Deus. Eu acho que por isso que Cristo, o Jesus, né, o Senhor, o Cristo Jesus, sabia como nós somos, né, na nossa essência egoísta, né, e narcisista. Por isso ele nos deixou o segundo mandamento, né? O primeiro, amar Deus sobre todas as coisas com todo o seu coração. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Porque ele sabe como a gente é egoísta. Então ele falou, se eu falar para esse pessoal amar os outros igual eles amam amariam a si mesmo, vai dar certo, né? Por isso esse é o segundo, eu acredito, né, que esse é o segundo mandamento que Cristo nos passou, né? Porque ele sabe como a gente é egoísta, narcisista na nossa essência, desde lá de trás do pecado original. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Marcos, capítulo 12, versículo 31. Viu? Abre aspas, não foi eu que falei. É o Evangelho de Marcos está dizendo. E a mulher continua para Enkidu, abre aspas, vem e eu te levarei a Uruk, que era a cidade, né, a sociedade. É a introdução do homem selvagem na sociedade organizada. Ela introduz Enkidu, então, ao pão e ao vinho. Alimentos presentes apenas na vida de sociedade. Ou alguém já viu uma árvore que dá pão e uma vaca que dá vinho no lugar de leite? Eu já vi até a mulher fruta-pão, né? Mas a árvore que dá pão eu nunca vi. Além disso, ela arruma os pelos emaranhados de Enkidu, né? Veste com roupas. É o homem saindo do seu estado selvagem para o estado civilizado. Da mesma maneira, né, que Deus vestiu Adão e Eva com peles. Igualzinho. Enkidu, na cidade, então, decide ir ao encontro de Gilgamesh para confrontá-lo. No mesmo dia, Gilgamesh estava em uma festa de casamento onde insistia em estar primeiro com a rainha do amor, né? A primeira noite da noiva deveria ser com ele, e somente depois com o marido. Tá vendo as maldades que os caídos, os Néfilins, né? Os filhos dos caídos, na verdade, os Néfilins faziam com a gente. Até que veio Deus, mandou o dilúvio e limpou tudo. Enkidu diz... Abre aspas, vim para mudar a velha ordem, pois sou o mais forte daqui. Ele falou para Gilgamesh, fecha aspas. Os dois se encontraram e começaram a lutar. Não houve vencedores, ambos viram que não podiam um com o outro e aconteceu um empate técnico, né? Então, o que eles falaram? Já que eu não posso derrotá-lo, vou me unir a ele, né? E selaram uma amizade. Ora, mas aquele que era para acabar com Gilgamesh tornou-se seu amigo? Sim, exatamente. É fácil de explicar. Igual a destruição mútua assegurada, né? É uma doutrina estratégica militar, onde o uso maciço de armas nucleares por um dos lados efetivamente iria resultar na destruição de ambos, né? Por isso que os Estados Unidos não atacam a Rússia diretamente, porque eles sabem que se eles atacarem, eles vão destruir a Rússia e a Rússia vai destruir eles simultaneamente, né? Então, quando você tem alguém tão forte contra você, é mais fácil você se aliar a ele do que continuar combatendo. Gilgamesh sabia que não poderia mais reinar soberano e de igual maneira despótica, pois havia alguém tão poderoso ou igual quanto ele. Isso imediatamente mudou o seu caráter, né? O rei semidivino que não tinha humanidade, antes que a bondade do deus Anu, né? Deu Anu. O pai dos deuses enviou Enkidu, um homem fera, para incomodá-lo e depois tornar-se seu melhor amigo. Foi aí que ele conheceu, digamos, a humanidade, né? Ficou mais, digamos, carismático com as pessoas. No estado inicial de Gilgamesh, quando ele é apresentado no épico antes da chegada de Enkidu, ele era um homem, como eu falei, descontrolado, de emoções máximas, que oprimiu seu povo. No entanto, a chegada de Enkidu mudou tudo, completamente. Também pode ser explicado por várias teorias psicológicas, como a teoria dos espelhos de Jacques Lacan, né? Um psiquiatra psicanalista, que acredita que só conseguimos enxergar características em outras pessoas que também existam ou já existiam algum dia dentro de nós mesmos. Então a relação de Gilgamesh e Enkidu, de um ponto de vista junguiano e lacaniano, né, pela teoria do espelho, seria a expressão poética dos laços que unem dois homens, né, que agem como um espelho do outro. Essa relação estritamente masculina também se manifesta como amor, amizade e monitoramento, uma troca de experiências necessárias para o processo de amadurecimento, né, que é o que ocorre com o Gilgamesh durante o poema. Ele era extremamente infantil, egoísta, despótico, e depois que conhece Enkidu, que seria a representação da humanidade, que para ele, né, ele vai evoluindo e vai se tornando um bom rei, justo, né. Eu falei como o efeito do espelho, né, o Carl Gustav Jung dizia, percebemos nos outros as outras mil facetas de nós mesmos. Na verdade é que aquilo que nós vemos no outro é apenas um reflexo de nós mesmos, né.
Vamos lá, voltando ao livro. Resumindo tudo isso que eu falei, Gilgamesh viu a bondade que existia em Enkidu como seu reflexo no espelho, né, da psicologia, e mudou o seu caráter, evoluindo, né, amadurecendo ao longo da epopeia. Voltando à história. Capítulo 2, Jornada para a Floresta. O capítulo seguinte começa com Gilgamesh tendo um sonho e conta para Enkidu e que o dá o seu significado. O pai dos deuses te deu um trono, reinar é o teu destino e a vida eterna não é o teu destino. Foi esse o significado do sonho, né, que Enkidu interpretou para Gilgamesh. Abre aspas, ele te deu autoridade, mas não abuses desse poder. Ou seja, tá vendo? Era para ele ser um rei justo. Seja justo com seus servos, faça justiça perante Shamash, que era o deus do sol, fecha aspas. Gilgamesh então decide partir em uma aventura em busca de glória para o seu nome junto com Enkidu. Abre aspas, sobre as lápides ainda não deixei meu nome, como decretou o destino. Irei à terra onde são abatidos os cedros, no lugar onde estão inscritos os nomes dos homens ilustres. Deixarei gravado o meu nome, fecha aspas. É uma aventura em busca de fama e de escrever seu nome na história. E decide então ir para a Floresta dos Cedros, onde estava o gigante Umbaba, o sentinela da Floresta dos Cedros, que jamais dorme. Eles ofereceram um sacrifício para Shamash, o deus do sol, um cordeiro sem nenhuma mácula, isso é, sem nenhuma marca. E quem fez isso, fazia isso também? Os hebreus também ofereciam sacrifícios de um cordeiro puro, sem manchas e sem defeito, para Deus, para a remissão dos pecados. Né? É o que eu falei, tem muita coisa igual ao Antigo Testamento e Gênesis com a epopeia de Gilgamesh. Shamash então os abençoa e os orienta a fazerem 2 machados de 180 e 120 libras. Isso dá em quilos 81 quilos e 54 quilos, respectivamente. Imagine o tamanho de um ser, né, de uma pessoa, para manusear um machado de 81 quilos. Realmente, eles eram gigantes ou não. Aí, se eles são os Nephilims ou não, fica a critério de vocês. Chegando de frente com Umbaba, eles recebem a ajuda do deus Shamash, que paralisa o monstro com seus 8 ventos, um do norte, um do sul, um do leste, um do oeste. Né? Então eles conseguem derrotar o gigante. Capítulo 3, Ishtar e Gilgamesh. A beleza e a virilidade de Gilgamesh chamam a atenção da deusa, após ele ter matado Umbaba, né? Ishtar é a deusa do amor e da guerra. Ela deseja que ele se torne seu marido, porém Gilgamesh recusa, pois sabe que os amantes da deusa acabaram mortos e ele não queria ser o próximo da lista. A deusa então fica enfurecida por ter sido rejeitada pelo herói, né, da história, e vai contar para o seu pai, o deus Anu, o pai dos deuses, e pede que lhe dê o touro do céu para destruir Gilgamesh. Ela ameaça o próprio pai, tipo aquelas princesinhas mimadas, não tô vendo o que você está falando. Dizendo que se ele não concedesse o touro, ela iria destruir os portões do inferno e haveria uma confusão tremenda nas camadas superiores. Né? Ela traria os mortos para o mundo dos vivos. Imagina a confusão que é assim. Né? Então Anu concede o touro do céu para ela. Anu faz uma ressalva, dizendo que haveria, né, 7 anos de seca por toda a Uruk, quando fosse liberado o touro. Né? O touro seria a representação da seca. Ela conduz o touro então até a cidade de Uruk, abre aspas. Ele, né, bafou uma vez e a terra abriu sem findas, engolindo a vida de 100 homens. Então ele bufou de novo, uma segunda vez, levando a vida de 200 homens. Pois é, os 2 amigos Gilgamesh e Ishtar, mesmo assim conseguiram derrotar o touro. Arrancaram seu coração e ofereceram a Shamash, o deus do sol. Enkidu arranca uma perna do touro e arremessa na direção da deusa Ishtar. No livro diz que cada chifre do touro pesava 15 quilos, então também imagina o tamanho do bicho. Né? Porém, os deuses não gostaram nada dessa história, né? E decidem que os 2 amigos têm que morrer pela blasfêmia que cometeram. Eles lançaram então uma doença, uma maldição, né, sobre Enkidu. Enkidu cai doente e amaldiçoa o caçador e a mulher que haviam o retirado, né, da floresta, né, do seu estado selvagem, e o trazido para Uruk, né, para a cidade. E haviam feito ele perder a sua imortalidade. Igualzinho Adão e Eva, igualzinho. Quando, né, eles comeram lá a árvore do fruto da árvore do bem e do mal, eles foram expulsos do paraíso e perderam a sua imortalidade. Porém, Shamash, o deus do sol, repreende Enkidu, dizendo que se não fosse ela, ele não teria comido pão e tomado vinho, não conheceria Gilgamesh. Ele descreve a visão que teve do seu sonho para Gilgamesh. Abre aspas. Ele está sonhando com como seria a vida após a morte. A casa onde as pessoas sentam-se no escuro, onde o pó é sua comida e o barro a sua carne. Fecha aspas.
Mais uma semelhança com Gênesis, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão até que retornes à terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó e em pó se tornarás, né? Gênesis 3, versículo 19, ou seja, do pó viemos, ao pó retornaremos. Foi quando Deus nos retirou a imortalidade, expulsou-nos do paraíso, e a gente, né, veio do pó, do barro, e vai voltar para a terra, né? Que é onde a gente é enterrado depois que morre, né? Do pó da terra viemos, ao pó, e depois da morte, ao pó retornaremos. Abre aspas. Entrei na casa do pó, seria a casa dos mortos, dos mortos, em que Enkidu falou. E vi os reis da terra, suas coroas guardadas para sempre, vi tiranos e príncipes, todos aqueles que outrora usavam coroas reais, né, seriam as pessoas ilustres, e governavam o mundo. Fecha aspas. É o que eu falo, pessoas. No final do jogo de xadrez, o rei, né, que é a peça mais importante, e os peões, que seriam as peças menos importantes, vão para a mesma caixa. Vai todo mundo para o mesmo lugar, quando a gente, né, morre, vai para a terra. Né? A vida pós-mortem é outra história, mas o corpo carnal, todo mundo vira pó, né, vira adubo para a terra. Enkidu quer dizer que os humildes e os poderosos, todos morrem e vão para o mesmo lugar, a casa do pó, que é exatamente o que eu acabei de falar. E ele continua, aqueles que no passado haviam ocupado o lugar dos deuses, agora trabalham como servos, buscando carne assada na casa do pó e carregam carne cozida e água fria tirada do odre. Fecha aspas. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 16, abre aspas. Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Como eu falei, aqueles que se vangloriam, né, no final da vida, né, na vida pós-morte, se tornaram os servos, né, aqueles que eram servidos se tornaram servos. Lucas também, capítulo 14, versículo 11, porquanto qualquer a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Jesus disse isso, ou seja, né, será a época que os últimos serão os primeiros serão os últimos, e aquele que foi exaltado será humilhado, e aquele que humilhado será exaltado. Igualzinho está dizendo, né, a epopeia de Gilgamesh. Aqueles que viviam como rei, como deuses no mundo dos vivos aqui, no mundo dos mortos, serão servos pela eternidade. Após a doença, no seu 13º dia, Enkidu morre. Esse número, já falei, ele é bem simbólico, é um número imperfeito, porque é uma exceção, é o 1 a mais, né, a exceção, do que o número 12, que é um número perfeito. Né? Só você ver, as 12 tribos de Israel, os 12 signos zodíacos, as 12 arestas da pirâmide, 12 é um número sagrado, um número perfeito. Gilgamesh se lamentou então por 7 dias e 7 noites, então somente depois enterrou Enkidu. Capítulo 4, a busca pela vida eterna. A morte é uma realidade inevitável, uma realidade inevitável e inevitável da vida individual, que são as maiores lições que Gilgamesh descobre. Gilgamesh definitivamente amargo, que apenas os deuses podiam viver para sempre, e diz o tempo todo quando está em Enkidu, que Enkidu diz para ele, na verdade, adverte para que vai chegar o seu dia, não adianta. Não adianta, meu amigo Gilgamesh. Não é o seu destino viver para sempre, mas ele não se conforma com isso. Ainda destruído pela morte do seu amigo, abre aspas, Gilgamesh diz, por medo da morte farei o possível para encontrar Utnapishtim, a quem chama de Olonginpo, pois ele se juntou à Assembleia dos Deuses. Fecha aspas. Gilgamesh sofria do mesmo mal que todos nós seres humanos enfrentamos, né? O medo da velhice e da morte. Só vocês verem a quantidade de lendas e mitos, né, que temos das pessoas buscarem a vida eterna. Ponce de León, explorador espanhol, procurando a fonte da juventude. As lendas arturianas sobre a busca do Santo Graal, né, que nem existe na Bíblia. Né. Só vocês olharem o quadro da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Eu não vou falar muito dela, porque só ela dá um vídeo inteiro de 1 hora. Mas tudo que não tem lá é um cálice. E por quê? Porque o cálice da Última Ceia, pelo menos na minha opinião, é a nova aliança, seria o próprio Cristo Jesus. É Ele que nos concede a vida eterna. João, capítulo 11, né, pelo menos para aqueles que creem, né, não estou dando palestra de religião aqui, né, também não tenho vergonha de admitir a minha fé. João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pois é, para mim,
o Cristo Jesus é o Santo Grau, é a vida eterna. Né? Não nesse plano terreno, aqui afinal a gente só está de passagem, mas até porque você sabe quais são as duas certezas da vida, né? A morte carnal e os impostos, né? Então a morte terrena é o destino de todos os homens, não tem como a gente fugir. O problema é o que vai acontecer depois, se você acredita ou não. Voltando para Gilgamesh, ele sai em busca de Utnapishtim, a quem Deus acolheu depois do dilúvio e consideram-lhe a vida eterna. Parece um certo Noé, né? Só que Noé não era imortal, né? Ambos sobreviveram ao dilúvio com a ajuda de Deus. Ele sai então em busca, enfrentando leões, e chega até Machu, as grandes montanhas que guardam o nascer e o pôr do sol. A entrada era guardada por escorpiões, metade homem e metade dragões. Eles deixam Gilgamesh passar e ele segue descendo 12 léguas nas profundezas escuras. Gilgamesh então chega até um certo jardim, o Jardim dos Deuses, onde os arbustos eram pedras preciosas. Qual é o jardim que vocês conhecem que tem essa descrição de ouro com pedras preciosas? Exatamente, o Jardim do Éden, esse jardim mesmo. Né? De novo, Gênesis 2, de 10 a 12, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia assim, em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, e este é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom, ali há o bidélio e a pedra sardônica, ou seja, ouro, pedras preciosas. Gilgamesh acreditava que teria acesso à árvore da vida no jardim dos deuses, né? Segundo Gênesis, ela está lá, né? E havendo lançado o homem fora, né, do Éden, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins com espadas flamejantes, né, pessoal? Espadas de fogo guardam a árvore da vida no jardim do Éden, segundo Gênesis 3, versículo 24. Shamash, o deus do sol, o adverte que nenhum mortal jamais tomou esse caminho e nem tomará, né, a vida eterna lá no jardim dos deuses. Jamais encontrará ali a vida que procura, que seja a vida eterna. Andando então pelo jardim dos deuses, ele se depara com Siduri, a deusa do vinho e da cerveja. Siduri responde a ele que a imortalidade não está disponível aos homens e que ele deveria aproveitar os benefícios da existência humana. Ela orienta a encher a barriga de iguarias, exatamente, encher a barriga de iguarias. Dançar e ser feliz, fazer tua mulher feliz, pois a morte é o destino de todos os homens. Igual eu já falei, pessoas. 2 certezas da vida, a morte e os impostos. Não adianta fugir. Vendo que ele estava irredutível, ela orienta então ele a procurar o primeiro barqueiro de Utnapishtim, Urshanabi, que seria o mesmo barqueiro Caronte, né, dos gregos, que leva as almas dos mortos através do Rio da Morte, né, o rio Estige, para o inferno ou para os Campos Elíseos, né, que é o paraíso dos gregos. Ele o levaria então pelo Oceano Celeste, o oceano intransponível, até Utnapishtim. Porém, um ataque de fúria, Gilgamesh havia inteligentemente destruído o barco de Urshanabi. Então Gilgamesh reconstrói o barco durante 3 dias. Então eles navegam por 3 dias, por fim Urshanabi levou o barco, né, até através do Rio da Morte, né, as águas da morte, e ordenou que Gilgamesh seguisse sozinho a partir dali. Gilgamesh, né, usando toras de madeira, né, na água, sozinho chega ao seu destino, até Utnapishtim, e revela seu desejo pela vida eterna. Utnapishtim revela, abre aspas, não existe permanência. Acaso construímos uma casa para que ela fique de pé pela eternidade? Ou celebramos um contrato que valha por toda a eternidade? Fecha aspas. Quando os Anunnakis, os juízes do mundo inferior, se reúnem com Mamento, a mãe dos destinos, juntos eles decidem a sorte dos homens, eles tribuem a vida e a morte, mas o dia da morte eles não revelam, fecha aspas. Exatamente, todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém sabe quando, né, o dia que vai morrer. Depois de uma longa conversa, Utnapishtim, abre aspas, eu te revelarei um mistério, eu te contarei um segredo dos deuses, fecha aspas. Capítulo 5, a história do dilúvio, exatamente, igual da Bíblia. No passado, os deuses haviam decidido exterminar a humanidade. Enlil, o deus do raio e dos trovões, igual Thor, né, era o mais irado. Segundo ele, os homens se multiplicaram de tal maneira que o seu alvoroço era intolerável. Porém, a deusa Enki, ou Ea, a deusa da terra, avisou em um sonho Utnapishtim, igual Deus conversou com
não é? Para abandonar a sua casa, construir um barco e abandonar suas posses e buscar salvar a tua alma. O barco deveria ter 1 acre, que é 4.000 metros quadrados, mais ou menos. A Arca de Noé tinha 3.750 metros quadrados, ou seja, não tem muita diferença, né? Praticamente a mesma coisa. Né? Com 7 convéses, cada um com 9 compartimentos, e devia carregá-la com todas as coisas vivas de sua família. No final do 7º dia, quando estava tudo pronto, o cavaleiro da tempestade traria a chuva destruidora. Abre aspas. Até os deuses ficaram horrorizados com o dilúvio. Eles fugiram para a parte mais alta do céu. Fecha aspas. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação, os pensamentos no seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os terem feitos. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 6, de 5 a 8. Mais ou menos a mesma história, de novo, né, pessoas? É muita coincidência para ser só coincidência, né, pessoas? A tempestade então durou 6 dias e 6 noites. Na alvorada do 7º dia, o tempo acalmou e o barco encalhou no topo de uma montanha. Exatamente igual ao Gênesis, como eu falei. Mas a terra permaneceu inundada por 7 dias. Olha só, Gênesis 7:17. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e desceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Mesma coisa de palavras diferentes. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. Muda um pouquinho as datas, né? Mas o contexto, o cerne, né? O centro é o mesmo. O Utnapishtim então soltou uma pomba que retornou, uma andorinha que retornou ao barco, e no terceiro um corvo que voou para outro local, que significa que ele achou um local para pousar, né? Um pássaro voa para sempre. Noé então soltou um corvo e saiu indo e voltando até as águas se secarem sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. E por último soltou uma pomba de novo. Gênesis 8, 7 a 8. Ou seja, só mudou a sequência, mas é os mesmos pássaros. Enlil descobre que havia salvado Utnapishtim e sua família. Os deuses concordaram que o castigo para a humanidade havia sido desproporcional. Então eles decidem abençoar o casal, né, Utnapishtim e sua esposa, e o transformam em imortais. Capítulo 6, a volta. Utnapishtim diz para Gilgamesh que ele deve vencer o sono. Se ele ficar acordado por 6 dias e 7 noites, ele receberia a imortalidade. Né? Entretanto, Gilgamesh cai no sono profundo nos primeiros minutos. Utnapishtim e a sua esposa assam um pão para cada dia que ele havia dormido. A julgar pelo diferente estado dos pães, né, de conservação dos pães, Gilgamesh compreende que realmente havia dormido dias. Mas vendo o esforço de Gilgamesh, Utnapishtim revela os segredos da vida eterna. Existe uma planta que cresce no fundo das águas. Ela tem um espinho, ou seja, uma rosa, né? A gente acredita que seja uma rosa, que ferirá a sua mão, mas se conseguir apanhá-la isso lhe restaurará a juventude, né? A sua juventude. Gilgamesh amarra duas pedras em seus pés e submerge até as profundezas. Encontra a planta, ele a pega, corta as cordas que amarravam as pedras e volta para a superfície. Nomeei a planta, abre aspas, os velhos voltam a ser jovens. Era esse o nome da planta, os velhos voltam a ser jovens. No caminho de volta, ele encontra um poço de água doce e fresca e decide banhar-se. Porém, no mesmo local habitava um animal. Adivinha qual era? Uma serpente. E a serpente come a flor. Ou seja, uma flor que tem espinho, eu acredito que seja uma rosa. Ao sentir o seu cheiro doce, imediatamente a serpente troca de pele e se rejuvenesce. É a velha história, né? Abre aspas, a antiga serpente que retirou a vida eterna dos homens, fecha aspas. Novamente, qualquer semelhança com Gênesis, né, é mera coincidência. É tudo coincidência, pessoal. Gilgamesh chora, mas aceita o destino de não ser mais imortal. Capítulo 7, a morte de Gilgamesh. É o último capítulo, pessoas. Enlil, então, né, o deus, diz a Gilgamesh, abre aspas, os heróis e os sábios, como a lua nova, têm os seus períodos de ascensão e declínio, fecha aspas. Isso é verdade para tudo, pessoas. Tudo no mundo tem seu auge e sua decadência. Né? Das coisas mais complexas às mais banais, né? Impérios, governos, personalidades, cantores, artistas, até o lanche do McDonald's. Né? Tem o seu auge, depois de um mês ninguém mais pede. Enlil continua.
fecha aspas, abre aspas, né? Foi-te dado um trono, reinar era o teu destino, a vida eterna não era, assim, não fique triste, fecha aspas. Igual o Enkidu, né, seu amigo já tinha contado para ele no capítulo 2. O rei, então, dormiu para não mais acordar. E assim terminou o livro, a Epopeia de Gilgamesh. E, apesar disso, o seu nome, né, a sua fama é lembrada até hoje, né, 5.000 anos depois. Né, o nome permaneceu. É igual aquela frase no filme O Gladiador. O que a gente faz ecoa pela eternidade. Né, o corpo vai, mas os nossos atos, nossas ações, né, que a gente foi, isso permanece. Bom, apresentei para vocês bastante semelhanças entre as narrativas de Gênesis e de Gilgamesh, né, a Epopeia de Gilgamesh. E tem aquela pergunta, né? Quem se inspirou em quem? Os povos da Mesopotâmia se inspiravam em Gênesis, né? Ou o contrário, né? A famosa pergunta inútil, né? Tipo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que vai mudar? Você come galinha e come ovo, pelo menos que não é vegano, né? O que vai mudar? Para mim, isso também não tem a menor importância. As pessoas conversam. Hoje em dia, um islâmico não conversa com um cristão. Lógico que conversam. Eles trocam conhecimentos, informações sobre a sua maneira de ver o mundo. Ampliam seus horizontes, né, pessoas? E o que importa é que existiram narrativas de vários povos, de lugares distantes, com diferentes línguas, diferentes culturas, muitas vezes sem contato, que narram um evento em comum, né, tendo a mesma concepção. Ambos convergem para um ponto em comum. Né? Isso que importa, não o que veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. O que importa é que existe ovo, que existe galinha. O que esses povos narraram? A criação do homem e o dilúvio. Aí vai falar, Jesus veio e ele passou primeiro e curou um cego, depois ele curou um paralítico. Não importa se ele curou o paralítico primeiro ou o cego depois, o que importa é que ele veio, é a mensagem que ele veio e deixou, não importa que ele curou primeiro. Exatamente essa narrativa, essa história, não importa quem contou primeiro, se foi os mesopotâmios ou os hebreus, o que importa é que aconteceu o evento e eles concordam nisso, né? E essa história chegou até nós. O vídeo ficou longo, pessoal, eu gostei muito mas eu gostei muito de fazer, espero que vocês gostem também. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Eu vou deixar o link da Amazon na obra, quem quiser tem interesse em ler a obra não é grande, tem 120 páginas, bem pequenininho, pelo menos pocketbook. Se alguém tiver interesse em comprar a obra para ler, é bem legal, bem fácil de ler, bem rápido, tá bom? E assim ajuda o canal para a gente comprar uma câmera melhor, né? Que eu acho que vocês já estão merecendo, né? Um grande abraço e tchau!